Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje você vai conhecer um pouco sobre a curiosa história do dinheiro e especialmente a relação entre moedas e interessantes episódios descritos na Bíblia. E por falar em moedas, boa parte das antigas e raras moedas que mostraremos aqui fazem parte da coleção notória Dr. Milton Soldani Afonso, que hoje está sediada no UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus de Engenheiro Coelho. A coleção foi pela primeira vez exibida em 17 de março de 2012, com a presença de muitos convidados. Ao todo, são mais de 1.600 moedas de todos os tempos e que hoje integram o acervo arqueológico do Museu Paulo Borck, também sediado no UNASP. Esta é uma das mais ricas e completas coleções do Brasil. O seu antigo proprietário, Dr. Milton Afonso, além de empresário, é um aficionado colecionador de antiguidades que ajudam a enriquecer o nosso conhecimento acerca da história daqueles que nos antecederam. Bem, como se tratam de moedas e artefatos pequenos, decidimos mostrar para você apenas fotografias em alta resolução, que seria o modo mais didático de conhecer estes artefatos. Mas você poderá conhecê-los pessoalmente fazendo uma visitinha ao Museu de Arqueologia do UNASP. Bem, quando se fala em dinheiro, a nossa mente se associa logo a notas, moedas, talões de cheque ou cartões de crédito e débito. Mas, muito antes dos homens inventarem esse tipo simbólico de dinheiro, houve outras formas de se trocar bens e atribuir valor às coisas. Abraão é o primeiro homem de posses descrito na Bíblia Sagrada. De acordo com Gênesis 13, verso 2, ele era muito rico, possuía gado, prata e ouro. O patriarca Jó também teve a sua riqueza descrita em termos pecuniários. Possuía Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó capítulo 1, verso 3. Animais, tecidos, escravos e terras eram determinantes na avaliação financeira da riqueza de um homem. Entre tantos exemplos, temos a lista de taxas a serem pagas no Antigo Egito, registradas num túmulo da época de Tutmoses III. Ali os impostos eram pagos com colares, peles, arcos e até macacos. Esse antigo recibo de argila cita anéis e pontas de flecha usados como unidade monetária. E além disso, é claro, determinados metais, especialmente a prata e o ouro, também tinham elevado valor de mercado. Também datados a partir do segundo milênio até o 7º século a.C., foram revelados pela arqueologia inúmeros entesouramentos de bronze, prata e ouro, tanto na Sicília quanto na Península Itálica. Além, é claro, de partes de pregos, navalhas, escudos e toda a sorte de objetos fragmentados, o entesouramento incluía também restos de fundição, peças incompletas, como por exemplo um machado sem gume, sem contar a presença de objetos bem terminados, mas sem uma definição muito clara, sem uma função utilitária, objetos como molas, argolas e pesos diferentes, mas que não serviam nem como braceletes, nem como colares ou coisas similares. A interpretação atual é que esses instrumentos eram um tipo antigo de troca ou, quem sabe, um primitivo tipo do que seria a futura moeda. Quando Abraão foi comprar um campo para sepultar a sua esposa Sara, diz a Bíblia que ele pesou a prata antes de entregá-la a Efrom, o antigo proprietário do campo. Isto era, portanto, muito comum naquele tempo. Esses pesos, datados de 2.000 anos antes de Cristo, foram encontrados na Babilônia e eram usados na pesagem de metais preciosos. Esta tabela com inscrições cuneiformes revela os valores praticados. Certamente foi com pesos assim que Abraão pagou os 400 ciclos de prata, conforme lemos em Gênesis capítulo 23, verso 15. O mesmo vale para o preço que os irmãos de José ganharam para vendê-lo aos ismaelitas, conforme Gênesis capítulo 37, verso 28, que declara: José foi vendido por 20 ciclos de prata. Algumas traduções da Bíblia e algumas ilustrações como esta mostram erroneamente os irmãos de José recebendo moedas por sua venda. Mas isto não pode ter sido assim. José não foi vendido por 20 moedas de prata, mas sim por 20 ciclos de prata.
Ora, cada ciclo equivaleria a aproximadamente 11,4 gramas. Logo, 20 ciclos seriam algo próximo a 228 gramas de pura prata. A moeda, portanto, como a conhecemos, só foi inventada por volta do 7º século depois de Cristo, muito tempo depois de José. Esta é uma das mais antigas moedas do mundo, cunhada pelo rei Alíates. No anverso você pode ver uma cabeça de leão e no reverso 2 marcas de punção. Estas moedas, chamadas de estáter, eram geralmente feitas de electrum, uma liga metálica de ouro e prata que era encontrada facilmente na região. Elas eram do tamanho e da forma também de um bago de feijão. Com o tempo, porém, o formato e o tamanho da moeda foi mudando para esta forma arredondada e achatada que hoje conhecemos. Mas a forma de fazer a cunhagem de moedas ainda era bastante artesanal. Esta antiga ilustração nos dá uma ideia do processo que não mudou muito até a Idade Média. Depois de derretido no forno, o metal era convertido em chapas que eram artesanalmente cortadas. A seguir, entrava em operação um desenho em baixo relevo como este e em forma espelhada que eles chamavam de cunho. Marteladas então eram dadas sobre uma punção para que a moeda assumisse a forma do desenho, isto é, a forma que estava na cunhagem. Por isso, algumas moedas no início só tinham uma face, a outra era lisa ou tinha a marca da punção, isto é, daquele suporte de ferro superior sobre o qual a martelada fora dada. O que ficava embaixo era o cunho e entre ambos o metal, daí o nome cunhagem. É lógico, como você pode notar em muitas fotos que mostraremos, as moedas não saíam bem feitinhas, os desenhos às vezes saíam tortos, mas eles não procuravam se preocupar muito com isso. Porém, com o passar do tempo, o punção, que era aquela parte de ferro usada na hora de martelar, foi trocado por 2 cunhos. Foram colocados então um sobre o outro e a moeda passou então a ter 2 faces, ou como dizemos hoje, cara e coroa. Veja esses cunhos romanos originais com verso e anverso de uma moeda de vitelo e outros de uma moeda de Domiciano, o mesmo imperador que enviou João para a ilha de Patmos. Mais tarde, no século XVI, veio a invenção deste instrumento chamado balancim e as moedas passaram a ser prensadas, diminuindo o esforço humano. Mas a chegada das moedas, ou mesmo a sofisticação de sua cunhagem, não impediu que outros elementos continuassem sendo usados como objeto de troca. Só para se ter uma noção, na época das grandes navegações e do colonialismo europeu do século XVII, braceletes de cobre como estes eram usados na negociação de escravos na África Ocidental. Esses braceletes eram chamados de manila e apenas um deles era suficiente para se comprar um escravo. Já pensou que coisa horrível? Que diz respeito à vida humana? Vamos então voltar à Bíblia Sagrada e ver agora algumas moedas mencionadas no livro sagrado ou diretamente relacionadas a ele. Esta moeda foi cunhada por Artaxerxes I, rei da Pérsia, de 465 a 425 a.C. Este é o mesmo Artaxerxes mencionado em Esdras, capítulo 7, e que teve participação direta na restauração de Jerusalém e no serviço do santuário dos judeus. A importância profética das 2.300 tardes e manhãs, mencionada em Daniel, capítulo 8, verso 14, também teve início no 7º ano do reinado de Artaxerxes, ou seja, em 457 a.C. Outra moeda muito curiosa e também mencionada na Bíblia era o óbol, ou óbulo. Esta moeda geralmente era feita de prata e era muito comum na Grécia Antiga. Os cidadãos greco-romanos costumavam colocar esta moeda na boca de seus defuntos a fim de que estes pudessem pagar ao barqueiro Caronte para terem um transporte seguro no mundo dos mortos. Com o tempo, começaram a surgir versões fracionárias do óbolo, feitas de bronze, como o hemiobol, ou meio óbolo. Este que você vê foi composto por volta do ano 30 de nossa era e traz a face do rei Aretas IV e sua mulher, a rainha Shaklat. No reverso, temos 2 cornucópias cruzadas, símbolo de fartura, e uma legenda em aramaico com o nome do rei e de sua rainha. O rei Aretas, que mandou cunhar esta moeda, é diretamente mencionado na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 32, onde Paulo relata a sua experiência prévia de sofrimento pelo cristianismo.
Veja o que diz o texto. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos a fim de prender-me. Agora veja essa história. Esse mesmo Aretas, mencionado por Paulo, havia sido sogro de Herodes Antipas, que mais tarde o traiu, tornando-se seu inimigo. Agora imagina a confusão de família. Herodes, que era casado com Fassaélia, filha de Aretas, apaixonou-se por Herodias, que era esposa de seu próprio irmão. Então o que foi que ele fez? Abandonou a própria esposa para ficar com a cunhada. Daí a rivalidade do sogro, que o derrotou numa batalha ocorrida no ano 36 d.C. Em termos bíblicos, esta foi a razão da denúncia de João Batista contra o rei e sua amante, que terminou com a degolação do profeta depois da festa de aniversário do rei. No outro episódio, este mesmo Herodes volta à cena, desta vez num breve encontro com Jesus, na sexta-feira de seu julgamento. Isto foi atendendo a um pedido feito pelo próprio Pilatos. Como Jesus era galileu, Pilatos queria que Herodes resolvesse o problema para não ter ele mesmo de sentenciar Jesus Cristo à morte. Isso está em Lucas, capítulo 23, verso 8. Agora eu vou mostrar para você uma das moedas que está entre as minhas favoritas, o Ásse de bronze. Trata-se de uma moeda de tamanho considerável, datada de 280 a.C. De um lado você tem a proa de um navio romano e do outro os dois rostos do deus Janus. Janus era representado com dois rostos por ser aquele que olha para o passado e o futuro ao mesmo tempo. Ele olha para o começo e o fim, a juventude e a velhice. Por isto, os romanos resolveram que o primeiro mês do ano deveria se chamar Januários, ou janeiro, em homenagem ao deus Janus, ou o deus das portas, como eles também o conheciam, ou também o deus dos começos, aquele que, como eu mencionei, olhava para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. Daí o nome do mês de janeiro. Mas vamos voltar a falar da moeda que mostramos de Janus. Ela também era chamada de Ásse. Ora, Ásse ou As foi uma moeda introduzida em Roma por volta do ano 280 a.C., como já dissemos, na época da República. No começo, era uma moeda muito grande, portanto, não cunhada a marteladas, mas sim fundida. Como era grande e difícil de carregar, os romanos então diminuíram seu tamanho 70 anos depois que ela começou a circular como moeda fundida. E foi a esta nova versão da moeda que Jesus se referiu quando disse certa vez: "Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus." Lucas capítulo 12, verso 6. Agora, é interessante que o asse foi também a primeira moeda em bronze fundido que os romanos criaram. Lembra, eu disse que ela não era cunhada a marteladas como as outras moedas, por isso tinha o nome de asse, que vem do latim assum, isto é, assado. Mas já que estamos falando de moeda, você sabia que a palavra moeda em português também é algo que devemos aos romanos? Isto mesmo, moeda ou moneta é um nome que eles criaram para homenagear um dos seus deuses, ou melhor, uma de suas deusas. Trata-se de Juno Moneta, que era uma versão romana da deusa Hera, esposa de Zeus, deus dos gregos. A razão da homenagem é que foi no templo desta deusa que funcionou uma das primeiras ou mais importantes casas de cunhagem de moedas romanas. E moneta, em latim, também quer dizer avisar, fazer conhecer o valor de uma coisa. Daí vem as palavras admoestar, monitor, monetário. Havia moedas de todos os valores, tipos e tamanhos. O tetartemorion jônico era talvez o menor de todas as moedas, medindo apenas 5 milímetros de tamanho ou 0,19 gramas de peso. Já na Judéia, a moeda de menor valor aquisitivo era o chamado lepton. Essas moedas seriam correspondentes ao nosso centavo. Valem tão pouco que qualquer um pode comprá-las por 10 ou 20 dólares numa casa de antiguidades em Jerusalém. O lepton é uma moeda pequena, medindo de 10 a 12 milímetros de diâmetro, algo do tamanho de um botão de camisa. Ela foi cunhada junto com o prutá, outra moeda de bronze, por ordem de Alexandre Janeus, que foi rei dos judeus no primeiro século antes de Cristo. O seu valor, como eu disse, era de centavo, era um valor inexpressível.
Jesus, no entanto, ao ver certa vez uma viúva colocando 2 leptons como oferta nos cofres do templo, surpreendeu a todos com seu comentário. A condição das mulheres nos tempos de Jesus era bem diferente das de hoje. Elas não tinham direito a salário, emprego, aposentadoria, cargos eletivos, nada. Se uma mulher ficasse viúva e não tivesse filhos adultos ou um parente próximo para cuidar dela, suas opções seriam a mendicância ou a prostituição. Já pensou nisso? Agora você então pode entender o sacrifício daquela mulher. Ela não estava dando ofertas para ostentar-se diante dos outros religiosos de maneira nenhuma. Aliás, aquelas moedas nem poderiam ter sido levadas ao templo, sabia? Eu vou explicar isto para você de uma maneira mais detalhada. Nos tempos mais antigos, Moisés instituiu que o povo ofertasse anualmente meio ciclo de prata per capita para o santuário. Isto pode ser encontrado em Êxodo, capítulo 30, versos 11 a 16. O valor do ciclo, como diz o próprio livro do Êxodo, era medido pelo ciclo do santuário, isto é, 20 geras, que seriam aproximadamente 12 gramas. Assim, cada israelita deveria pagar meio ciclo, ou seja, 6 gramas de prata para o templo. Lembre-se, nesta época ainda não havia moedas. Após o cativeiro na Babilônia, no século V a.C., Neemias fez algumas modificações, não no princípio da lei de Moisés, mas na regulamentação dela. Talvez devido à situação econômica bem caótica dos pós-exilados, ele reduziu o valor da taxa do templo de meio ciclo para 1/3 de ciclo de prata, como lemos em Neemias capítulo 10, versos 32 e 33. Como era reconstrutor e administrador, Neemias organizou as taxas para que fossem trazidas ao templo que eles estavam agora reedificando, pois o primeiro templo, aquele feito por Salomão, havia sido destruído pelos babilônios. Bem, Neemias então legislou que este montante serviria para a manutenção do serviço litúrgico do templo e dos levitas que trabalhavam ali. Todos os israelitas deveriam participar, mesmo quem morasse fora de Jerusalém. E nesta época, cerca de 90% da população judaica morava fora de Jerusalém. De acordo com a Mishnah Berakot e o Talmud babilônico, na época do segundo templo em que viveu Jesus, a taxa voltou a ser de meio ciclo e era paga sempre no mês de março. Nesta época, é claro, era paga em moedas. Aliás, a Bíblia conta que certa vez o apóstolo Pedro, ao entrar em Cafarnaum, foi interpelado por um dos cobradores de imposto do templo, que lhe questionou se o seu mestre, Jesus, não pagaria o imposto. Antes que Pedro pudesse contar a Jesus o que havia ocorrido, o próprio mestre mandou-lhe pescar um peixe e em sua boca ele encontrou uma moeda, conforme havia dito Jesus que aconteceria. Jesus então disse: "Paga por mim e por ti." Era um estáter, semelhante a este, o que Pedro encontrou. Ele valeria 4 dracmas, o suficiente para pagar o imposto por 2 pessoas. Jesus era o Senhor do templo e não tinha necessidade alguma de pagar aquilo, mas resolveu colaborar para evitar escândalos e mostrar aos discípulos a necessidade de cumprir com obrigações civis e também religiosas. Com o valor que dava para 2 pessoas, ele pagou e, como eu já mencionei, disse a Pedro: "Vai, paga por mim e por ti." O Talmud também afirma que o templo só aceitava moedas de prata com alto teor de pureza. Aí você entende por que as moedas da viúva pobre não seriam apropriadas ou bem-vindas no templo. Elas eram feitas de bronze, eram, portanto, inferiores e não dignas da determinação dos sacerdotes. Continuando, as moedas romanas tinham cerca de 80% de prata e o resto de ligas menos nobres. Era, portanto, complicado aceitá-las ali no templo, fora o fato de que elas traziam dizeres idólatras que seriam uma ofensa à religiosidade dos judeus. Por isso foi determinado que a moeda mais apropriada para ser usada no templo era o shekel de prata, cunhado em Tiro e que tinha uma pureza superior a 94% de prata. Esta moeda, portanto, conhecida como dracma de Tiro, passou a ser chamada de ciclo do templo ou shekel do templo e era a única moeda aceita no recinto sagrado. Por não ser romana, esta moeda não tinha os dizeres e as imagens pagãs que ofendiam os religiosos judeus.
Mas motivos escusos levaram a liderança judaica daqueles dias a fazerem vista grossa quanto às imagens também pagãs que a dracma de Tiro possuía. Bem, temos muito ainda para contar acerca da história das moedas e do dinheiro em relação à narrativa bíblica. Mas, como o nosso tempo está esgotando, eu gostaria de convidar você para continuar conosco na semana que vem, onde voltaremos a continuar esta história das moedas e a sua relação com a Bíblia. Você, portanto, não pode perder a continuação deste tema na semana que vem, aqui no programa Evidências. Até lá!